Fala pessoal, o professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo do canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar sobre funções. Então vamos iniciar. Funções, vamos iniciar de fato falando sobre relações. Para iniciar falando sobre relações, nós vamos falar primeiramente sobre par e depois sobre par ordenado, certo? Então chama-se par todo conjunto formado por dois elementos, assim, 1, 2, 3, menos 1, A, B indicam pares. E nós vamos ter também pares que são ordenados, ou seja, a importância no sentido na sequência deles. Existe uma importância relacionada à posição dele. Então, para cada elemento A e cada elemento B, admitiremos apenas a existência de um terceiro elemento AB, que denominamos par ordenado, de modo que se tenha AB igual a CD, se somente se A igual a C e B igual a D. Então, o plano cartesiano é esse, como está mostrado na figura, e eu vou indicar para vocês o que é que significa cada uma dessas coisas. A primeira delas é o eixo da abscissa, ou das abscissas, é o eixo X ou eixo OY, que é esse eixo na horizontal que está destacado aí em verde. A abscissa de P, desse ponto P que está colocado aí em cima, é um número real, XP, representado por P1, aí no eixo X. O eixo das ordenadas é o eixo Y ou o eixo OY. A ordenada de P é o número real YP, ou seja, a ordenada é o Y dessa coordenada. Então ela é o número YP representado por P2, colocado ali também em vermelho próximo ao eixo Y. Então nós vamos dizer que a coordenada de P são os números reais XP e YP, ou seja, são esses dois pontos que a sua sequência, né, a sua ordem importa, porque o primeiro vai indicar o X e o segundo o Y. Então, o sistema cartesiano, ou ortogonal, ou ortonormal, ou retangular, é o sistema XOY, certo? Então, a origem desse sistema é o ponto O, de onde partem os dois eixos. Para cima, a gente vai ter o crescimento no Y, para a direita, o crescimento em X. E o plano cartesiano, essa parte que está destacada aí, que nós temos esse plano, é o plano alfa. Então, no plano cartesiano, nós podemos fazer a localização de pontos. Como funciona isso? Como naquele joguinho famoso lá, campo minado, você dá uma coordenada no X e uma coordenada no Y, né? Então você vai dizer 15B, 15A. Nesse caso aqui, nós vamos fazer através de números, certo? Então nós vamos dizer que o ponto A, ele é 1, 2. Então 1, 2 vai ser 1 no X, 2 no Y. O ponto B é menos 2 e 1, ou seja, menos 2 no X, 1 no Y. O ponto C é menos 1, menos 2, que está no terceiro quadrante. Todas as coordenadas são negativas. Menos 1 no X, menos 2 no Y. E o ponto D é 2 e menos 1. 2 no X, menos 1 no Y. Então, a gente vai ver agora um conceitozinho importante, que é o produto cartesiano, que é isso. Sejam A e B dois conjuntos não vazios, denominamos produto cartesiano de A por B o conjunto AB, cujos elementos são todos pares ordenados, x e y, em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B. Então, dessa forma, nós vamos representar aqui o A produto cartesiano B, ou seja, o A cartesiano B, ou seja, o par xy, tal que x pertence a A e y pertence a B. Então, a gente vai ler da seguinte forma: A, com esse xzinho B, a gente vai ler A cartesiano B, ou produto cartesiano, né, de A por B. Então vamos aqui. Se A ou B for o conjunto vazio, definiremos o produto cartesiano de A por B como sendo o próprio conjunto vazio. Então o A cartesiano conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. Conjunto vazio cartesiano conjunto B também resulta no conjunto vazio. E conjunto vazio cartesiano conjunto vazio resulta também em conjunto vazio. Por exemplo, digamos que nós tenhamos aí o conjunto A sendo 1, 2 e 3, o conjunto B sendo 1 e 2. Temos que o produto cartesiano entre A e B vai ser a junção de todas as possibilidades que nós vamos ter de combinações de conjuntos partindo do A. Então eu vou pegar 1 com o primeiro elemento do B, 1 com o segundo elemento do B. Depois, o 2 com o primeiro do B, 2 com o segundo do B, 3 com o primeiro do B, 3 com o segundo do B. Então vai ficar 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Então, é como se fosse produtos notáveis, só que nós vamos fazendo aí as combinações, certo? Então, o produto cartesiano de A por B vai resultar nisso aí. E se a gente fizer o B por A, vai mudar alguma coisa? Será que
a ordem do fator no produto cartesiano altera o nosso resultado? Então vamos analisar e a gente vai determinar se muda ou não. Então, ó, o B cartesiano A resulta em, ó, vou fazer agora o B com o A. Então vou fazer a combinação do 1 das coordenadas do B sendo o meu X e as coordenadas do A sendo o meu Y. Então a gente vai ter que 1, 1, 1, 2, 1, 3. Pronto, fizemos a primeira. E depois 2, 1, 2, 2, 2, 3. Se você comparar as coordenadas de cima com as coordenadas de baixo, a gente vai ver que há uma diferença, há uma diferenciação. Então nós podemos afirmar categoricamente que o produto cartesiano de A por B é diferente do produto cartesiano de B por A, certo? Então nós temos, ó, 1 tá ok, porque nós temos tanto no AB quanto no BA. 1, 2 também nós temos. Agora, ó, 2, 1 temos no A e no B, em contrapartida 1, 1, 3 nós não temos. Assim como no 3, 1 do A. E também nós vamos ter, ó, 2, 3 embaixo, não temos, temos 3, 2 em cima. Então, a gente vê que o produto cartesiano de A por B é diferente do produto cartesiano B por A. Então, vamos só analisar esse mesmo exemplo aqui, graficamente, como é que ele seria. Pegando cada ponto, colocando aí no nosso plano cartesiano. Então, a gente vai ter que A cartesiano B vai ser essa região que está destacada aí com esse azul clarinho. No segundo caso, que é o B por A, a gente vai ter essa região que está destacada em amarelo. Então, nós conseguimos perceber que essa região é diferente dessa outra, mas a área é a mesma, né? Nós vamos ter uma pequena diferença aí em relação só à posição, como se ele fosse feita uma rotação aí de 90 graus. Então, o produto cartesiano, ele possui uma relação binária. O que é uma relação binária? É uma relação que é definida como sendo um subconjunto do produto cartesiano entre os conjuntos A e o conjunto B. Isto é, a gente vai ter uma relação dentro do conjunto dos nossos pares ordenados. Então, a gente faz o nosso produto cartesiano, dentro daquele resultado nós vamos analisar ali uma peculiaridade que vai atender aí a uma função, alguma coisa. Alguma condição estabelecida, certo? Então, R é relação binária de A em B, se somente se R está contido no produto cartesiano entre A e B. Então, quando o par XY pertence à relação R, a gente vai escrever que XRY, ou seja, lê-se XRY. Quando o par não pertence a R, a relação R, nós vamos escrever X não RY, que lê-se dessa forma que eu acabei de dizer, X não RY, que é o que está mostrado logo aí abaixo. Então, digamos que a gente tem um conjunto A e o conjunto B, sendo A 1, 2, 3, 4, 5 e B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quais são os elementos da relação binária R de A em B? Assim definido, né, como nós temos, é o XRY, se somente se Y igual a X mais 2. Então, nós vamos ter o produto cartesiano de A por B e uma condição que for estabelecida dentro desse conjunto que a gente vai obter, certo? Então, a gente pode fazer a multiplicação, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, e aí a gente vai fazer todas as combinações, sendo A o elemento X e B o elemento Y, fazendo os pares ordenados. Dentro desses pares ordenados, nós vamos pegar essa função e aplicar, que é Y igual a X mais 2. Quando nós fizermos isso, nós vamos ter todos esses pontos que estão marcados aí nesse gráfico, sendo que os pontos da relação binária são os que estão destacados em vermelho, certo? Então, ele vai formar essa reta aí que passaria pelo 2. Não vai passar porque não está dentro da relação. A relação não tem esse ponto aí 0,2, tá? Então, graficamente falando, a gente tem dessa forma e analisando aí o diagrama de Venn, nós vamos ter que o 1 sai para o 3, o 2 sai para o 4, o 3 sai para o 5 e o 4 sai para o 6, certo? Mas nós temos pontos aqui que não estão apontando para a imagem do outro lado. Por exemplo, o 5 não sai para ninguém do outro lado, assim como nós temos aqui o 1 e 2 no contradomínio, que também não está saindo do lado de lá, tá? Então, vamos para lá. Então, vamos agora às funções de fato. A definição de função, né? Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida em A com imagens em B, se e somente se para todo x que pertence a A, x pertencente a A, existe um só y pertencente a B, tal que x pertence a y, tal que xy pertence a esta função, certo? Então a gente está dizendo que para todo x pertencente a A existe só um y e o par pertence à função. Então a gente já tem aqui algum caso mostrando o que não é uma função. Por exemplo, nós temos 4 pontos e como imagem do outro lado, no diagrama de Venn, nós temos chegando 3 pontos. Nós temos uma coisa aqui que não chega aqui.
Então, isso não é uma função, porque tem alguém no conjunto A que não leva a ninguém no conjunto B, certo? Então, isso não é uma função justamente por causa disso. Outro caso, nós temos aí que o ponto, esse segundo ponto mostrado aí nesse diagrama de Venn, ele leva tanto a um ponto lá em cima quanto a um ponto no meio. Ou seja, se um x está me levando a dois resultados, eu não vou considerar também como função. Então, no gráfico cartesiano, a gente pode fazer aí algumas representações com retas paralelas para indicar se o nosso gráfico ele representa ou não uma função, certo? Então, vamos analisar aí. Ó, se a gente quer saber se o gráfico é uma função, a gente vai traçar retas na vertical, ou seja, que vão passar pelo ponto x e 0. E aí, se o gráfico ele toca em somente um ponto, essas retas que são traçadas na vertical, a gente vai considerar que ele é uma função, certo? Então, se nós olharmos aí, nesse caso específico que está mostrado agora, ele é uma função. Por quê? Se você observando essas retas verticais, cada reta só vai tocar em um único ponto, tá? Então, ele é uma função. Nesse segundo caso, nós vamos ter aí uma equação, uma representação gráfica de uma circunferência, e ao traçar uma reta vertical, ele vai tocar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, nós podemos afirmar que, neste caso, como ele toca em dois pontos, ele não é uma função. Vamos analisar agora um terceiro caso, certo? Esse terceiro caso tem uma função que é definida entre 2 e 4. Se nós pegarmos aí retas verticais entre 2 e 4, ele atende, ele seria uma função. Entretanto, nós temos uma reta vertical que está passando ali mais ou menos no 1, certo? E ela não toca o gráfico em nenhum ponto. E se ela não toca em nenhum ponto, traçando na vertical, ele não é considerado uma função, tá? Então, nesse caso aí, não é função. Então, nós vamos agora passar para o domínio, para uma explicação melhor sobre o que é domínio e imagem. E também um pouquinho sobre o contradomínio. Então, vamos lá. Chamamos de domínio o conjunto D dos elementos x pertencentes a A, para os quais existe y pertencente a B, tal que o par x e y pertence à função f. Como pela definição de função que nós já vimos, todo elemento de A tem essa propriedade, né, que nós acabamos de dizer, temos nas funções que o domínio é igual ao conjunto de partida, de onde saem as setas. Chamamos de imagem o conjunto IM dos elementos YB para os quais existe um x pertencente a A, tal que existe o par ordenado pertencente à função. Como assim? Existe, quando eu aplico o x, existe um y, certo? Então, a gente vai dizer que isso é uma função quando ele atende isso. Você aplica um x, sai um y. Então, saiu da seta, saiu o domínio. Chegou a ponta da seta, é a nossa imagem. E esse espaço onde chega a nossa imagem, essa imagem ela está contida dentro do contradomínio, certo? Então é por isso que está escrito, a imagem é subconjunto do contradomínio. Então nós já entendemos o que é domínio, já entendemos o que é imagem, mas o que é contradomínio, né? Então vamos analisar agora o que é que significa esse termo contradomínio. Então imagine que a gente tem uma função f de A em B, definida como y igual a f de x, certo? Já sabemos que o conjunto B é chamado contradomínio, tudo bem, né? Mas qual a definição mesmo de fato? Então, a definição de função garante que cada elemento do domínio do conjunto A é relacionado a um único elemento do contradomínio do conjunto B, certo? Então, nós vamos ter que, imagine que a gente tem esse exemplo aqui, ó, um exemplo para contradomínio, números naturais, uma aplicação de naturais em inteiros, y igual a 2x mais 3. Então, o contradomínio são os inteiros. O domínio, naturais. Então, a função f de x é igual a y, certo? Esse y que está mostrado aí na equação é o f de x. Então, dizer que y é igual a 2x mais 3 é a mesma coisa de dizer f de x é igual a 2x mais 3. Então, nós vamos ter aqui o f de 0 é 2 vezes 0 mais 3, que é igual ao próprio 3. Nós temos que o f de 1, vou substituir o 1 no x da equação. Então, é 2 vezes 1 mais 3, igual a 5. F de 2, 2 vezes 2, mais 3, que é igual a 7. F de 3, 2 vezes 3, mais 3, igual a 9. E aí, nós vamos seguindo, né? Então, isso é o que? Uma aplicação da função, onde essa parte que está destacada aí, ela representa o x, ou seja, nós estamos substituindo esses valores pelos valores que estão dentro do parênteses, que estão representando o x,
certo? Então nós vamos ter uma representação gráfica aqui através do diagrama de Venn. O nosso domínio é essa parte que está em laranja aí, que representa os naturais. O nosso contradomínio é o Z, números inteiros, está representado pela parte amarela. E a nossa imagem é essa parte que está representada em azul. Para ficar claro, agora eu vou mostrar. Ó, quando o meu x for 0, nós vamos ter 3 na imagem. Quando o meu x for 1, nós vamos ter 5 na imagem. Quando for 2, teremos 7. Quando for 3, teremos 9. E assim por diante. Então, quem é o meu contradomínio de fato? É essa parte aí, toda essa parte amarela que inclui a imagem também, certo? Lembrando que nessa parte amarela pode conter outros elementos também, assim como mostra no livro base lá que nós estamos utilizando, que é o GeoCities 2013. Então, nós temos aqui que a imagem ela está contida no contradomínio, certo? Então perceba que tem outros pontinhos aí, além da imagem, que é essa parte destacada ao centro, ao qual as setas estão chegando, certo? Então vamos avançar. Vamos estabelecer agora, como exemplo, né, o domínio, contradomínio e a imagem dessas funções abaixo. Então a gente tem, ó, quem é o nosso domínio? O domínio é quem está aqui na esquerda, né, de onde as setas saem. Então é 0, 1 e 2. Quem é o nosso contradomínio? Contradomínio é todo mundo, todos os elementos desse conjunto aqui para qual as setas estão indo. Então, o contradomínio da função é menos 1, 0, 1 e 2. Perceba que o 2 não tem nenhuma seta chegando, mas ele faz parte do contradomínio por ele estar nesse conjunto do lado de cá. Agora, quem é a imagem? A imagem é justamente em quem a seta chega. Então, é menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. No segundo caso, na letra B, nós vamos ter que o nosso domínio da função é quem está do lado de cá, né, de onde as setas partem. Então é menos 1, 0, 1 e 2. O nosso contradomínio da função g vai ser 0, 1 e 2, ou seja, o conjunto B. E a nossa imagem vai ser quem a seta está chegando, né, que é 1 e 2. Tá? Então vamos fazer agora um exercício para entendermos melhor a questão do domínio quando a gente tem algumas funções. E essas funções são reais. Então, digamos que nós temos a função f de x igual a raiz quadrada de x menos 2. Então, nós vamos ter que analisar, né, como ele está falando, dentro dos reais. Dentro dos reais, a função da raiz quadrada ela é definida de 0 para frente, ou seja, o argumento da função dentro dos reais da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a 0. Então, o x menos 2 tem que ser maior ou igual a 0, que implica que o nosso x tem que ser maior ou igual a 2. Então, nós podemos dizer que o domínio da função é x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 2. Então, qualquer número que for maior ou igual a 2, essa função vai estar definida dentro dos reais. Segundo exemplo, g de x é igual a 1 sobre raiz de x menos 1. Então, nesse caso, nós temos que o nosso radical ele não está no numerador, ele não está em cima, ele está no denominador, na parte de baixo. Então, além de atender a condição da raiz quadrada, ele tem que atender a condição dos números reais. Porque dentro dos números reais não existe, como a gente já viu no primeiro exemplo, não existe raiz quadrada de números negativos, ou seja, x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. E a outra coisa é que, nesse caso específico, o x menos 1 não pode ser igual a 0. O x menos 1 tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se o x for 1, a função da raiz quadrada vai dar 0 e a função g vai dar uma indeterminação, porque nós ficaríamos com 1 sobre 0. Então, para eliminar essa condição, esse problema, nós vamos dizer que x menos 1 é maior do que 0. Não pode ser o 0, mas pode ser qualquer outro número maior do que 0. Não pode ser menor do que 0, porque não está definido dentro dos reais. Não pode ser 0, porque está no denominador. E tem que ser maior do que 0 para poder ser uma raiz quadrada real. Então, o x menos 1, obrigatoriamente, tem que ser maior do que 0. Então, o x tem que ser maior do que 1. Então, essa função é definida para qualquer número x maior do que 1. Então, o nosso domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x maior que 1. Pronto. Então, nós já chegamos aí à nossa resposta. Agora, imagina a situação que nós temos uma combinação de radical tanto no numerador quanto no denominador. Como é que vai ficar nesse caso? Nós temos que analisar as duas condições e ver quem é que atende às duas situações. Então, primeiramente, nós vamos analisar para o numerador, ou seja, pelo numerador, nós temos que o x mais 2 tem que ser maior ou igual a 0. Pode ser 0 porque ele está no numerador. Raiz quadrada de 0 é 0, né? Então, x mais 2 tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, x tem que ser maior do que menos 2. Agora, nós vamos analisar no denominador. Pelo denominador, o x menos 3 tem que ser maior do que 0. Lembre-se que ele não pode ser 0 porque daria indeterminação. Então, x menos 3 maior do que 0.
implica que x tem que ser maior do que 3. Então nós temos duas condições, x maior do que menos 2 e x maior do que 3. Então vamos analisar aqui graficamente para a gente entender como é que fica essa solução. Então pelo numerador, x tem que ser menor, x tem que ser maior ou igual a menos 2, está representado aí em amarelo. Pelo denominador, o x tem que ser maior do que 3. Perceba que o intervalo é aberto, por isso que no 3 nós temos aí uma representação com a bolinha branca, né? Na verdade é uma bolinha vazia. No 2 está pintado, porque é maior ou igual no menos 2. E agora nós vamos analisar o domínio da função. Ou seja, o domínio da função tem que atender tanto ao numerador quanto ao denominador. Então quem é que atende aos dois? Ó, tem que ser maior do que menos 2, maior do que 3. Então a gente sabe que tem que ser maior do que 3. Então o domínio da nossa função, dessa parte que está destacada, é igual a x pertence aos reais, tal que é x maior do que 3, certo? Então o x tem que ser maior do que 3 para atender as duas condições. A condição de cima bastava ser menor do que 2. Mas se eu colocasse maior do que menos 2, mas se eu colocasse menos 2 lá embaixo, seria raiz de menos 5, por exemplo. Então não daria certo. Nosso problema não estaria resolvido. Se fosse 3, também não estaria resolvido, porque teríamos um zero lá no nosso denominador, geraria uma indeterminação, portanto, x tem que ser maior do que 3. Vamos agora à função sobrejetora. Então, uma função f de a em b é sobrejetora se e somente se, para todo y pertencente a b, existe um elemento x pertencente a a, tal que f de x igual a y. Então, perceba que ele está dizendo aí na sobrejetora que para todo x existe um y, então essa função é definida dentro desse intervalo aí que ela existe. Tá? Então, f é sobrejetora se e somente se, qualquer que seja y pertencente a b, existe x pertencente a a, tal que f de x igual a y. Então vamos a um exemplo aí de uma função sobrejetora, certo? A função f de a, digamos que o a é igual a menos 1, 0, 1 e 2, em b, que b é 0, 1 e 4, definida pela lei f de x igual a x ao quadrado, é sobrejetora, pois para todo elemento de y pertencente a b, existe um elemento x pertencente a a, tal que y igual a x ao quadrado, certo? Então, f é uma função, né, de a em b, sobrejetora, com essa condição que eu acabei de dizer. Nós vamos ter aí, ó, que nosso f de x é igual a x ao quadrado. Então, se for 0, 0 ao quadrado é 0. Se for menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais 1. Se for 1 vezes 1 é 1 também. E se for 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Então, percebam uma coisa, nós temos aí tanto para o menos 1 quanto para o 1, que a nossa imagem é um único ponto, certo? Então isso aí é uma função sobrejetora. A função sobrejetora, ela não fala que tem que ser diferente. Ela diz que para cada x tem um y, ponto. Vamos agora à função injetora. Na função injetora, aí nós vamos ter uma condição diferenciada, certo? Então, ó, uma função f de a em b é injetora se e somente se quaisquer que sejam x1 e x2 de a. Se x1 é diferente do meu x2, o f de x1 é diferente do f de x2. Então, esse caso que nós acabamos de ver da sobrejetora, ele é eliminado aqui. Porque, no caso, se eu tenho dois números que estão saindo do mesmo x e na minha imagem são iguais, não pode ser injetora. Obrigatoriamente vai ser o quê? Sobrejetora. Então, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Ó, que o nosso x, nosso y vai ser diferente se nós tivermos x diferentes. Então, vamos aqui ao exemplo. Como exemplo, nós temos aqui essa função, a função de primeiro grau, a função afim, y igual a 2x mais 3. Então, para cada x, nós temos um y diferente, certo? Nós já vimos, inclusive, esse exemplo. Então, nós temos para o 0 é o 3, para o 1 é o 5, para o 2 é o 7, para o 3 é o 9. Então, para cada x, nós temos um y diferente. Então, essa função é uma função injetora. Vamos agora à função bijetora. A função bijetora, ela é uma combinação entre a injetora e a sobrejetora. Então, a função f de a é bijetora se somente se ela é tanto sobrejetora quanto injetora. Então, matematicamente falando, né, nós temos que f de a em b é bijetora se qualquer que seja y pertencente a b, existe um x pertencente a a, tal que f de x igual a y. Então, vamos aqui a um exemplo, certo? De uma função bijetora. A função f de a é 0, 1, 2, 3, em b, 1, 2, 3, 4, definida por f de x igual a x mais 1, é bijetora, pois
F é sobrejetora e injetora. Então ela atende a primeira condição, para cada x ela tem um y, e a segunda condição que para cada x tem um y diferente. Então ela é uma função bijetora, que atende as duas condições. Então, ó, como está mostrado aí, ó, para todo elemento de y pertencente a B existe um único elemento x pertencente a A, tal que y é igual a x mais 1. Então vamos agora aprender a identificar uma função através do gráfico. Então nós vamos ver, ó, essas duas funções que estão sendo mostradas, elas são injetoras. Como é que eu posso identificar isso? Porque para cada x diferente eu tenho um y diferente. Então ela é injetora. Se você observar, quando você traça retas na horizontal, ela só vai tocar em um ponto. Então, se reta na horizontal só toca um ponto, injetora. Então, nesse caso, nós temos, ó, F é sobrejetora, porque qualquer que seja y pertencente a B, existe um x com esse x pertencente a A, tal que o nosso f de x é igual a y. Então, se existe um x, essa é a condição para ela ser sobrejetora. Se a existência do x garante a existência do y, nós dizemos que ela é sobrejetora. Não necessariamente a gente vai ter a reta horizontal tocando só um ponto, como é o exemplo aí do B, certo? Mas se para cada x existe um y, ela é sobrejetora. E agora nós vamos à identificação do gráfico, né? Porque, ó, se você parar para pensar, existem funções que são injetoras e sobrejetoras ao mesmo tempo, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando a vocês, nós temos aí que F é a bijetora, né? Por quê? Porque ela vai atender tanto aquela condição de, para cada x, ela vai ter um y diferente, e também para cada x existe um y. Então, como ela atende essas duas condições nesses dois casos, traçando retas horizontais, nós vamos ver que ela só vai tocar em um ponto, e também para cada x existe um y. Então, isso garante aí que ela é tanto injetora quanto sobrejetora, portanto, bijetora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. E até o próximo vídeo. Valeu!